Deuteronômio capítulo 30, verso 15, pessoal, por favor, de falar para vocês algo que o Espírito Santo colocou no meu coração sobre escolhas, decisões, que todos nós temos que tomar, aliás, todos os dias não, a todo instante. Só para você ter uma ideia, não sei se você sabe, mas em 24 horas do dia, nós temos que tomar muitas decisões. Segundo uma pesquisa, um ser humano, uma pessoa toma em 24 horas de 400 a 1000 decisões. Sabe o que é isso? Em um dia, você tem que tomar de 400 a 1000 decisões. Quem dorme um pouco mais, toma menos decisão. Né? Quem acorda 4 horas da manhã, 5 da manhã, dorme 10 da noite, tem que tomar mais decisões. Diga-se de passagem, até desde a hora que a gente acorda, até para abrir os olhos, é uma decisão que a gente toma. É uma escolha que nós temos que fazer, sim ou não? Você acordou, primeira escolha, abro o olho ou continuo dormindo? Levanto ou fico deitado? Escovo ou não escovo? Lavo os olhos ou vou remelento para o trabalho? Vou de preto, de branco, sapato rasteiro, salto alto, e por aí vai. São decisões pequenas, são decisões médias, são decisões sérias, mas que, somando tudo, trazem resultados que podem fazer a diferença na nossa vida. Decisões que pessoas têm que tomar, e que tomam, mas de forma errada, que interfere diretamente na família dela, no trabalho dela, na saúde dela, o que você vai comer, o que você vai beber, com quem você vai sair, para onde você vai. Tudo são escolhas, a nossa vida pessoal. Eu queria que você gravasse isso dentro do seu coração. Ela é feita de escolhas. O resultado da minha vida é consequência das decisões que eu tomei. Não é coisa do destino. Não é que a vida foi dura comigo e foi mais sensível com ela, com ele. Não é que fulano teve mais sorte do que eu. Não, são as escolhas. Tem muitas pessoas que elas estão pagando um alto preço por causa das escolhas erradas que elas fizeram, das decisões impensadas, precipitadas que elas tomaram. Então nós temos que pensar muito. Todas as vezes que vamos tomar uma decisão, nós precisamos pensar, porque o resultado vem. O resultado vem. Quebrei o pé essa semana, o dedo. Estou com o dedo quebrado aqui no sapato. Está só de... Por quê? Porque eu tomei uma decisão, talvez precipitada, errada. Entrei numa rua um pouco rápido demais, aí de frente com outro carro que vinha na mesma rua lado que eu, para desviar um buraco, batemos de frente um com o outro. O meu pé, não sei como, mas quebrei o dedo. Sempre que a gente fizer uma escolha, certa ou errada, a consequência vem. Sim ou não? É ou não é verdade? Tem pessoas aqui que sabem muito melhor do que eu, que por causa de uma escolha errada, ou de escolher uma pessoa errada, ou de tomar uma decisão precipitada, está pagando até hoje, arcando até hoje com as consequências. Só que o nosso Deus é tão extraordinário, que tem aqui um texto,
onde ele só fala sobre isso, nos orientando, abrindo os nossos olhos, mostrando para mim e para você que nós somos os responsáveis pelos resultados que esperamos, pessoal. Nós é que somos responsáveis pelo que está acontecendo na nossa vida hoje. Não adianta querer apontar o dedo para os outros, sim ou não? Ele diz assim, ó, a vida ou a morte. Vê que proponho hoje, ele diz, a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento, você vê que tem um se, né? Refere-se a uma condição. Se guardares o mandamento que hoje eu te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração, de novo o se desviar, não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para possuíres. Então, ele mostra os dois lados. Ele diz, ó, se você decidir, eu apresento para você, Deus não impõe, Deus propõe. Ele diz, hoje, veja que hoje proponho a vida e a morte, o bem, o mal, a bênção ou a maldição. Ele não impõe, eu não estou impondo para você, eu estou propondo. A escolha é sua, eu escolho. Aí ele diz, mas se você escolher a vida, quem é a vida? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Quem é a vida? O próprio Senhor Jesus. Ele disse, se você escolher a vida, obedecendo a minha palavra, dando ouvidos à minha voz, se curvando diante dos meus mandamentos, andando em justiça, sendo justo, sendo honesto, sendo fiel. Então ele diz, certamente te multiplicarás sobre a terra, viverás, te abençoará o Senhor teu Deus. Ou seja, é certo que vai dar certo. Quem está entendendo? É certo que vai dar certo para mim. Mas o versículo 17, ele diz, porém, sempre tem o porém, né? Problema na vida das pessoas é que sempre existe um porém. Eu tenho tudo para ser feliz, porém, não sou. A gente é um casal que combina muito, pastor. Poxa, a gente até se gosta. Quando a gente está longe, a gente sente saudade. Porém, a gente não está se dando bem. Tem um porém. Tem alguma coisa ali impedindo aquele casal, porque quem olha diz assim, poxa, vocês nasceram um para o outro. Porém, eles sabem o que está acontecendo dentro de quatro paredes. Quem está entendendo até aqui? Pastor, sou um bom profissional, faço tudo direito, porém, não vou para frente. A coisa não flui, não está andando. Ele diz assim, porém, se desviares, se você deixar seu coração ser seduzido, né? Quando a pessoa começa a tentar para as coisas materiais, mais
do que para as coisas espirituais, quando ela se preocupa mais com o que é visível, momentâneo, e deixa de lado aquilo que realmente tem valor, que é a sua vida espiritual, a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. Ele diz assim, ó, certamente perecerás, e não permanecerás muito tempo na terra, ele diz, dura pouco. E é verdade, você pode ver, quando a pessoa, ela começa a querer andar do jeito que ela acha, como ela quer, ela perece. Quantos nós conhecemos, que jamais poderíamos imaginar, que ia se dar mal, estão aí numa pior, pereceram, tinham muito mais capacidade do que a gente, tinham muito mais condições do que a gente, sim ou não? Sabiam e conheciam muito mais do que a gente, mas pereceram. Por quê, pastor? Porque o homem em si é limitado. Ele pode ser dotado de muito conhecimento e de muita sabedoria, mas é limitado. Sem a presença de Deus, tem data de validade. As conquistas, por favor, olha aqui para mim, ó, as conquistas, sem a presença de Deus, já vem com data de validade, e o prazo de validade é muito curto, não vale a pena. É muito maior o esforço para conquistar, do que o tempo que a pessoa leva para desfrutar. Quem entendeu? É muito maior o esforço para conquistar do que o tempo para desfrutar daquela conquista. Com a presença de Deus, o esforço é grande? Sim. Mas o tempo que você desfruta desta bênção é muito maior que o esforço. Entendeu a diferença? Quando você conquista na presença de Deus, quando o seu casamento está abençoado por Deus, a sua família está na presença de Deus, a sua vida profissional na presença de Deus, os seus sonhos na presença de Deus, tudo isso vai exigir esforço, mas o esforço não vai nem ser comparado ao prazer da conquista. Paulo, em outras palavras, fala sobre isso. O apóstolo Paulo, ele diz, esta leve e momentânea tribulação vai trazer eterno peso de glória. Quando a gente está firme na fé, na presença de Deus, os esforços, as lutas, pessoal, os desertos, eles vêm. Todo mundo passa por momentos difíceis. Quem já passou ou está passando por momentos difíceis? Levanta a mão assim, ó. Os outros estão com frio, né? Não quer tirar a mão do bolso, é isso ou não? Deixa eu ver, quem está passando ou já passou por momentos muito difíceis? Dá para levantar as duas assim, né? Eu, as duas e os pés também, se pudesse. Só que não é para sempre. E quando você persevera, você, sabe, prioriza a sua salvação, nos momentos difíceis, ao invés de você ficar olhando para os lados, para ver quem vai te ajudar, você está apegado a Deus. Esse momento de tribulação, esse momento de choro, de pranto, esse momento difícil, ele passa, e o que vem depois, nem se compara, de tão extraordinário que é, nem se compara com aquele momento difícil. Isso quando permanecemos, isso quando não abandonamos a nossa confiança. Por isso ele diz, se o teu coração for seduzido, ali ó, se você se desviar, no versículo 17, porém se o teu coração se desviar, não quiseres dar ouvidos, fores seduzido, te inclinares a outros deuses, e os servires, porque quando ele fala se inclinar para outros deuses, o dinheiro pode ser um deus na vida da pessoa, se ela não tomar cuidado, sim ou não, o namorado,
o marido, a esposa, os filhos. Se você colocar alguém no lugar do Senhor Jesus, isto ou esta pessoa se tornou um Deus para você. Ele diz: se você deixar o teu coração se desviar, se inclinar para outros deuses e os servires, então eu te declaro hoje que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, ao qual vai passando o Jordão para possuíres. Olha o verso 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele dá um conselho: escolhe, pois, o quê? A vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele. Vamos lá, vamos por parte. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos, porque uma coisa é ouvir, outra coisa, me ajuda aí, gente, é dar ouvidos. Não adianta eu vir aqui na igreja, ouvir, amém, pastor, legal, glória a Deus, aleluia, irmão. Não adianta, se eu não der ouvidos. O que é dar ouvidos? É sair daqui e praticar, e viver. É sair daqui e entender: poxa, eu vou tomar uma decisão daqui a pouco, eu vou fazer uma escolha amanhã, e eu quero que essa escolha, eu quero que essa decisão seja conforme a vontade de Deus. Porque se eu faço uma escolha, se eu tomo uma decisão e não tem o aval de Deus, Ele não participa. Nós temos um grande problema, sabia? Sabe qual é o problema? Querer que Deus participe das nossas escolhas, querer que Deus participe dos nossos projetos, dos nossos planos. Mas quem é o Senhor? Não é Ele? Então eu que tenho que participar dos planos dEle, eu que tenho que buscar quais são os projetos que Ele fez para mim. Porque se você não sabia, Deus tem um plano para a sua vida. Amém? Amém. Vocês estão por aí mesmo? Deus tem um plano para cada um de nós. Tem uma canção que fala: Deus tem um plano para cada criatura. Quem conhece? Mas não? Ele tem um plano para mim e para você. Agora, se eu quero que esse plano se concretize, eu tenho que buscar. Ele não vai entrar num barco furado. Quem está entendendo? Ele não vai entrar num barco furado. E tem gente chamando Deus para entrar nos seus planos, nos seus projetos, mas nem consultou a Deus. Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Quantas escolhas erradas nós já não fizemos por não buscar sabedoria dEle, a direção dEle. Por exemplo, um casamento, se a pessoa casa mal, ela vai sofrer a vida toda. Se ela casar errado, né? Casar mal casado é um casamento, pô. Não é uma roupa que você compra e não gostou. Você pode colocar lá e deixar lá ou dar para alguém. Como é que você vai dar esposo para alguém, não é? Agora não dá mais, Deus não livre, não é? Como é que você vai dar um marido? Ah, pastor, se puder, se alguém quisesse, pastor, até dava. Mas isso não se aplica aqui, amém, pessoal? Né, meu amor? Cadê minha mulher? Está aí? Né? Isso não se aplica. Se eu pudesse, pastor, até dava. Ninguém quer, né? Então, há decisões na sua vida que você pode até consertar com o tempo, mas vão ter decisões que você vai tomar que depois não vai ter mais conserto.
Vão ter escolhas que você vai fazer que não vai dar mais para voltar atrás. Por isso que você tem que ter os seus pés no chão. Leva a mão à consciência na hora de fazer uma escolha. Porque além de sofrer a pessoa, muitas vezes sofre um monte de gente ao derredor dela. Não sofre ela sozinha. Se tem marido, sofre o marido junto. Se tem esposa, sofre a esposa junto. Se tem filho, sofre os filhos junto. Se é patrão, se é empresário, sofre os funcionários dele junto. Sabe? E as pessoas são inconsequentes na maioria das vezes. Eu falava hoje na reunião das 7 da manhã. Nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, a probabilidade da pessoa tomar uma decisão errada é muito grande. Porque ela está nervosa, ela está ansiosa, está preocupada, está vendo as contas chegarem, está vendo o boleto chegar, vender que é bom nada, fechar negócio que é bom nada, e a coisa começa a apertar. E se nós não estivermos, pessoal, na rocha, firme na presença de Deus, a gente se precipita. E o precipitado paga um alto preço pelas escolhas erradas que faz. Por isso nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. Senhor, se for para eu tomar uma decisão errada, não deixa nem eu sair da cama de manhã. Porque por quanto tempo eu vou ter que depois arcar com esse prejuízo? Porque a conta vem. Vem ou não vem? E às vezes vem alta. Ele diz, Deus é terrível com a gente também às vezes, né? Vou fazer um desabafo aqui. Ele diz assim, eu tomo o céu e a terra como testemunha. Ó as testemunhas de Deus. Eu tomo o céu e a terra como testemunha que eu propus para você a vida ou a morte. Eu propus. A escolha é de quem? A escolha é nossa. Ele diz, o céu, a terra, são minhas testemunhas. Ou seja, para onde eu for, vai ter uma testemunha ali. Se não tiver terra, tem céu. São as testemunhas dele que ele propôs, para que ninguém diga, depois, não fui avisado. Deus entende. Não, Deus compreende. Deus conhece meu coração, pastor. Sim, Ele não vai te amar menos. Ele não vai deixar de me amar se eu fizer uma escolha errada. Só que por Ele ser justo, Ele vai ter que permitir que a consequência venha, pessoal. Você vai ser perdoado, vai ser lavado, vai voltar para a presença de Deus outra vez, mas a consequência daquela atitude, ela virá. Isso é inevitável. O perdão, ok. E a consequência? Também. Por isso que você tem que, antes de tomar uma decisão, e olha pessoal, Satanás, por saber a preciosidade da sua alma, ele vai te oferecer de bandeja aquilo que antes de conhecer Jesus, você queria e não conseguia. Pode ver, tem pessoas que antes de vir para a igreja, entregar a vida para Jesus, até tentava fazer determinadas coisas e não dava certo. Até queria pecar e nem conseguia, não tinha oportunidade. Mas quando ela entrega a vida para Jesus, ela decide, ela toma a decisão, vou ser um homem de Deus agora. Eu vou ser uma mulher de Deus agora. Satanás começa a oferecer aquilo que lá atrás era tão difícil, começa a oferecer de bandeja para ela. E se você não estiver atento, se você não for astuto também no bom sentido, ele acaba seduzindo, como nós lemos aqui, seduzindo você. Tem muito cristão, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, que se deixam ser seduzidas pelas coisas desse mundo. Então, na hora que você for tomar uma decisão, pense sobre isso.
São 400 a 1000 escolhas que você tem que fazer todo dia. E se as escolhas forem as corretas, você vai se dar bem em nome de Jesus. Amém? Eu quero buscar a presença de Deus com você. Caso você esteja aqui nessa manhã sofrendo, porque fez uma escolha errada, porque tomou uma decisão precipitada, mas você é humilde para reconhecer isso. Aí eu sei, pastor, que se eu tivesse pensado um pouco mais, se eu pudesse voltar, se a pessoa pensa assim, já é um ponto positivo já. Pastor, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria de novo. Então, não pode voltar atrás. Não dá para mudar o que passou, mas dá para mudar o que está por vir. Quem concorda? Então, a humildade precede a honra, diz a Bíblia. Se você for humilde, Deus vai te honrar. Se você reconhecer que por causa de uma escolha, que não é o fulano, o beltrano, o ciclano, o culpado por isso. Porque é muito do ser humano, qualquer coisa que acontece de ruim, a gente já quer procurar alguém para dizer, sabia que Paulo estava por detrás disso? Eu sabia, tinha alguma coisa aí. Estava na espreita. É do ser humano a gente querer sempre apontar um responsável. Mas eu fiz isso, pastor, por causa daquilo. É que a pessoa provocou, é que o fulano insistiu. Não, peraí, pô. O único responsável pelas minhas decisões, faz assim com o dedo, faz assim, ó. O único responsável pelas suas decisões, quem é? Agora aponta assim, ó, fala, sou eu. Pronto, claro. Então, a partir de agora, faz um voto consigo mesmo. Aquelas escolhas que você vinha fazendo, aquelas decisões que você tomava na hora do impulso, sabe? Na hora da raiva, na hora do nervoso. Porque até no relacionamento, se você não tomar cuidado, uma palavra que você fala, algo que você diz, que você está julgando, condenando, cobrando, acusando, você pode estar colocando muita coisa boa a perder. A Bíblia diz, para encerrar, a Bíblia diz assim, ó, um só pecador desperdiça muitas coisas boas. Provérbios. Um só pecador desperdiça muitas coisas boas. Peça para Deus colocar freio, como diz lá em Tiago, na hora de você falar. Peça para nascer de novo se ainda não nasceu de novo. Peça a Deus, eu quero me converter, se você ainda não é uma pessoa convertida. Porque as suas escolhas vão trazer ou benefícios, ou destruição. Como ele diz, certamente perecerá. Ninguém quer perecer. Então, se alguém está aqui, pagando um preço, um alto preço, por uma decisão errada, hoje você vai dar um fim nisso. Você vai assumir diante de Deus, vai pedir perdão para Ele, vai se reconciliar com Ele e vai começar uma vida nova com Deus, em nome do Senhor Jesus.